Em nome de Jesus, Senhor. Santo Deus, fiel e poderoso sobre essa terra. Graça e paz, igreja, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já estamos na terceira semana de junho. Estamos já partindo já para o final, né? Que a gente vê só o começo, meio e o fim. Glória a Deus por isso. Que nesse momento o Espírito Santo possa tomar o lugar dele, né? Quem fala missionária Eliana de São Paulo, muitos já do meu canal já estão acostumados no Facebook, a qual eu já faço esse trabalho há muitos anos. Inclusive esses dias até apareceu um comunicado para mim falar sobre os anos, mas não deu tempo. Passou a notificação e eu não fiz. Mas glória a Deus por isso, que a gente tem problema, glória a Deus porque a gente pode viver um dia de cada vez, superar todos os dias, cada dia uma luta, cada dia uma história, e que nós venhamos perseverar. O que vai fazer a diferença da gente para o outro é a perseverança, é que nós venhamos perseverar todos os dias da nossa vida. E que quando bater aquela vontade de desistir, de voltar para trás, de ficar indignado, indignada com muitas coisas que acontecem, que a gente possa pedir sabedoria a Deus, amém? Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa noite. Que você possa aproveitar do maná que Deus vai derramar nesse período de oração. Quantas pessoas estão sendo alcançadas, quantos testemunhos estão sendo gerados através dessa live, amém? Mas eu às vezes não tenho muito tempo, né? De estar compartilhando o testemunho das pessoas, de estar gerando, mas em nome de Jesus, que Deus possa nos ajudar nessa noite e que Ele possa resplandecer a luz dele através da palavra, amém? Ainda que de repente você goste de revelação, que de repente você goste de algo diferente, mas que você venha se apaixonar pela palavra de Deus, porque ela é o caminho, ela é a luz, ela é o que vai trazer tranquilidade para o teu coração, para a sua vida e para a tua história. E se você tem algum pedido de oração, você vai agora nos comentários. Louvado seja Deus, né, que nós estamos ali no canal e o canal tem entrado muita gente nova, né, e tem se alimentado da palavra de Deus, amém? Aí poderia dizer assim, missionária, mas quanto tempo já fazem todo esse trabalho missionário, muitos anos, quantas vezes você teve vontade de desistir? Algumas vezes, amém? Não exatamente de desistir, mas vontade de parar, porque as dificuldades são imensas. As pessoas costumam dar valor para outras coisas, né? Não para um trabalho sério. Às vezes um evangelho pregado com seriedade, com responsabilidade, ainda não é um evangelho que agrada a todos, né? Que agrada a todo mundo. Mas não é um evangelho que eu louvo a Deus, que salva e liberta, amém? Eu louvo a Deus por isso, em nome de Jesus, amém? Seja muito bem-vindo, você que está entrando aí, dê seu boa noite, a paz, e nos ajude nessa noite curtindo, compartilhando aí a nossa live, e que Deus possa pegar você nessa noite, em nome de Jesus, amém? Porque Deus é fiel, Ele não falha, independente da circunstância que nós estamos passando, Ele continua sendo Deus, amém? E em algum momento, aleluia, da nossa vida, a gente para pensar e fala, meu Deus, será que não é o momento de eu voltar para trás, parar, tomar cuidado com os ninhos que Satanás, aleluia, ele faz na cabeça da gente, né? Às vezes as pessoas contaminam a gente com algumas coisas que não são agradáveis, amém? Então que você possa, em nome de Jesus, amém? Será que eu entrei no lugar errado aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pelo outro celular. Porque às vezes a gente começa a fazer as coisas, não, tá no lugar certinho sim.
Pai do Senhor, Patilza, que está aí entrando, pro Elias, Deus abençoe você, que Jesus te pegue nessa noite, que haja resposta para o seu coração, para a sua família, e que nós possamos juntos adorar a Deus, amém? Só estou terminando de fazer os últimos acertos aqui, que às vezes as notificações demoram um pouco. Ah, já sei o que é, para chegar, amém? Você que precisa de oração, né? Você pode aí colocar a sua oração, amém? E vamos juntos aí adorar a Deus em nome de Jesus, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Agora sim apareceu para mim a notificação e que nós possamos, em nome de Jesus, adorar a Deus nessa noite. Vamos orar? Lembrando que quarta-feira eu não estarei no meu canal porque mais alguém da minha família está fazendo aniversário e eu preciso estar presente em nome de Jesus, amém? Que Deus possa providenciar tudo que é necessário em nome de Jesus, amém? Que bom, vocês estão me ouvindo bem, tá tudo tranquilo? Quero pedir para vocês que ainda não se inscreveu no meu canal, você tem a oportunidade de correr lá agora no YouTube, digitar Esperança de Crescer SP e correr agora, se inscreve lá no meu canal e nos ajude a gerar esperança para quem realmente precisa. Você que está ao vivo aí, você pode curtir, compartilhar, pode já deixar o seu joinha aí para nos ajudar em nome de Jesus, amém? Vamos orar agora? Eu acho que chegou o melhor momento. Nós vamos falar hoje sobre o livro de Juízes, sobre praticar durante um período que nós estamos indignados, durante um período que nós estamos completamente inseguros, né? Com o que vai acontecer, como que vai ser o dia de amanhã, né? Eu tava pensando com Deus hoje, falei, Jesus, né? Misericórdia, né? Como o tempo voa, né? Porque estão chegando aí, né? Quase 9 anos, né? De vida missionária, Jesus, misericórdia. Que bom, né? Que até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado. E que esse momento de hoje seja um momento de adoração, seja um momento que o Espírito Santo, aleluia, ele possa nos ajudar, né, em nome de Jesus. Que seja um momento que nós possamos, em nome de Jesus, nos entregar completamente a Deus e que nada venha tirar a nossa atenção, que nada venha fazer que nós venhamos parar, que nesse momento de oração, que eu desligue a televisão da minha casa, que eu me desconecte de tudo aquilo que rouba a minha atenção. Se eu estou dirigindo, que eu desconecte não do volante, mas que a minha mente fique atenta ao trânsito, mas que eu preste atenção naquilo que o Espírito Santo está falando para nós. Quem sabe você está aí na sua casa fazendo comida, quem sabe você está tomando um café e você está dizendo, Senhor, o que eu vou fazer amanhã? Mas em nome de Jesus o Senhor nos dará a resposta. Coloca aí, une as suas mãos, ou coloca a mão no teu coração, na tua cabeça, e que nesse momento, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te pegue, que nesse momento, em nome de Jesus, Paizinho amado, que Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, fiel, Senhor, nada podemos, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, fazer que as pessoas que precisam estejam aqui conosco. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego cada problema nas tuas mãos, cada vontade, cada situação nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, repreende toda a seta do inimigo, de Satanás, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, nos ajuda nessa noite. Nada eu tenho, nada eu posso, nada eu sou. Mas se o Senhor entrar lá, abre a sua brahas. Senhor, toma o teu lugar. Senhor, eu peço pela família da Dil. Senhor, em nome de Jesus, pela Márcia, pelo Carlinhos. Senhor, em nome de Jesus, pelas filhas, pelo genro dele, o Bruno. Senhor, em nome de Jesus, Pai, pela Fernanda Mael, que grande testemunha ela contará. Senhor, pela missionária Rai, Senhor, pela missionária Silvia, Senhor, pela Rita, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pelo Valmir, Senhor,
liberta, Senhor, faz uma grande obra. Senhor, Tu és Deus de Israel. Senhor, em nome de Jesus, sobre as necessidades. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abre as portas do céu, abre as comportas do céu. Senhor, tira todo impedimento, Pai, em nome de Jesus, todo diz que me disse. Ah, Senhor, visita o Elias agora. Senhor, abre as portas do céu. Pai, que essa live seja para nós se entregarmos ainda mais, para nós orarmos verdadeiramente. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita a Tilsa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita o Rogério. Ah, Senhor, a esposa dele, Pai, a Thalita, Senhor, e a mamãe dele, Pai, o papai, os irmãos, Senhor, visita eles, Pai, os filhos. Pai, liberta o Pierre, Tu é Deus de Israel, Pai, em nome de Jesus. Visita, Pai, as meninas, a Dani, a Gabi, o Guilherme. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, prepara todas as coisas. Senhor, eu estou diante de um Deus vivo e poderoso. Eu tenho colocado diante de Ti, Pai, todas as minhas expectativas. Eu tenho colocado diante de Ti, Pai, a questão do milagre, Senhor, porque eu verdadeiramente eu creio. Senhor, não são sobre a circunstância, são sobre o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia. Entra, Senhor. Ah, labre a suia na brachas, faz, Senhor. Senhor, Tu és o Deus de Israel. Senhor, faça com que eu escute, que eu faça exatamente aquilo que o Senhor ordena. Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita a Adriana, cobre ela com Teu sangue, Pai. Adriana dá lírio. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, como foi lindo ontem. Ah, Senhor, visita, Pai, meu ministério. Visita aqueles, Pai, que não puderam ofertar esse mês e as coisas estão bem difíceis, mas que o Senhor possa abrir outras portas. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho, estou diante de Ti clamando, Senhor, por uma solução, clamando pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Pai, visita todos os meus perseguidores, visita aqueles, Senhor, que fala mal. Senhor, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos. Ah, Senhor, em nome de Jesus, visita o Rafael, Senhor, prepara todas as coisas. O Felipe, a Jéssica, ai, Pai, os seus cônjuges. Senhor, em nome de Jesus, Pai, cobre eles com Teu sangue. Ah, Senhor, e dá uma palavra maravilhosa para nós nessa noite, Senhor. Senhor, estamos hoje prostrados, Senhor, aqui, porque verdadeiramente a gente cremos que Tu és, Senhor, o Deus de Israel. Aleluia, em nome de Jesus, Pai. Visita a Simone, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, visita meus irmãos, Senhor, Senhor. Visita minha tia, minha família, Senhor. Grande é a luta. Visita a Vanessa, que está com problema, Pai, de pressão alta, baixa a pressão dela. Cuida dela, Senhor, cuida do marido dela, Pai, que é meu irmão. Ah, Senhor, hoje eu clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus, amém? Porque Deus é bom, porque Deus é fiel, porque estamos aqui porque cremos. Estamos aqui porque verdadeiramente cremos que vamos nos alimentar do poder, da graça, da palavra de Deus. E o tema da nossa live hoje é: pratique a perseverança num período de indignação, num período que eu não entendo, num período que eu acho que está tudo acabado, num período que eu olho e falo: meu Deus, Senhor, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, Senhor, eu quero resolver minha parada, mas eu não sei o que acontece. Mas que o Senhor, em nome de Jesus, Ele possa nos ajudar nessa noite. Não é sobre nós, né? É sobre aquilo que nós devemos fazer. Porque às vezes estamos indignados e queremos mudar de opinião, queremos mudar a nossa atitude, mas nós devemos escutar a voz de Deus. A voz de Deus, ela vai dar um norte, ela vai acalmar a nossa alma, porque senão o inimigo, ele começa a fazer ninho na nossa cabeça. Ele começa a dizer coisas que não provêm do Senhor. E nós precisamos, em nome de Jesus, amém? Crer, se entregar. Muitos de nós não nos entregamos para Deus porque estamos esperando a melhor questão, a melhor hora.
Muitos de nós temos que buscar ao Senhor e deixamos para amanhã, para depois, até que Deus traz grandes provas para nós. E eu quero falar de um cara chamado Gideão, um cara que estava indignado, estava perdido, aflito, porque não entendia a tamanha derrota que Deus tinha permitido na vida dele, na vida do povo de Israel. E assim e às vezes nós não entendemos porque devemos passar por tal coisa, né? Hoje eu passei por uma experiência e eu fiquei pensando, meu Deus, como o inimigo é sujo, como a batalha espiritual, a gente deve ter muito cuidado no falar, no levantar, porque tudo que o inimigo quer é estragar aquilo que Deus, aleluia, está fazendo para mudar, aleluia, completamente a tua história. Você deve perseverar. E assim diz o Senhor dos exércitos. Levanta a sua cabeça. Acredita. O seu papel é acreditar. Não é olhar a dificuldade, não é olhar as situações. Não, teu papel é acreditar, amém? Em nome de Jesus. A palavra de Deus hoje está no livro de Juízes, capítulo 6. A gente vai ler a partir do 11, eu vou dar uns pulos para que você entenda, mas está escrito assim na palavra do Senhor, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, Abieresita. Gideão, seu filho, estava malhando no trigo de largar, para se pôr salvos do Medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isso. E que é feito de todas as maravilhas de nossos pais, que nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Amém? Eu quero ler até aqui para que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar conosco sobre a nossa perseverança, né? Gideão, ele estava um pouco indignado porque Deus tinha permitido a derrota, a entrega na mão dos medianitas, e ele estava no lagar malhando trigo, talvez se perguntando o porquê de tudo isso que está acontecendo, que estava acontecendo, né? Mas o anjo lhe apareceu, né, para dizer: o Senhor é contigo, homem valente. E às vezes, quando Deus, meu bebê tá aprontando aqui, às vezes quando Deus quer falar com a gente, às vezes Deus pode não enviar o anjo, mas ele pode enviar uma palavra como essa para dizer para você: ei, mulher de Deus, homem valente, você deve perseverar diante das circunstâncias ao contrário, né? E Gideão fala: ai meu Deus, se é conosco, né? Se é conosco, por que me sobreveio tudo isso? Porque muitas das vezes a gente acha que Deus só está conosco quando está tudo bem, quando as coisas estão funcionando de uma maneira corrente bem, quando a melhora chega, não, mas às vezes Deus está nos apertando porque Deus quer mais de nós, porque quantas portas o Senhor já abriu e nós vacilamos, deixamos Deus para depois porque estamos cansados, porque damos prioridade para as outras coisas e não damos prioridade para Deus. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara: mas porque me sobreveio tudo isso? Cadê todas as maravilhas, né, que aconteceu através dos pais, né? E Deus tinha tirado o povo do Egito, mas por que Deus permitiu que fosse entregue na mão dos medianitas?
E é isso que eu quero falar para vocês em nome de Jesus, para a infinita misericórdia de Deus. Não é porque algo saiu do lugar que Deus ele não está com você. Você deve procurar a Deus. Você, quem sabe o teu largar hoje é você ir a um culto, o teu largar hoje é você fechar a porta do teu quarto, o teu largar hoje é você entender sobre que não é sobre a circunstância. Ninguém vive milagre duvidando do poder, perdoa, da glória. Para você ver milagre, a casa pode estar caindo, mas você tem que orar, você tem que se levantar. A palavra de Deus é claro quando ele diz, vai, eu não te enviei eu, né? Ele disse, ai Senhor meu, eu livrarei Israel, porque muitas das vezes nós sentimos pequeno sobre a grande obra que Deus vai fazer na nossa mão, sobre aquilo que o Senhor tem colocado, aleluia, na nossa mão, porque não se sentimos dignos de ir adiante, de fazer adiante, porque o mundo é um sistema, né? A vida é um sistema, né? Às vezes as pessoas só acham bonito aquele que está com o cabelo liso, aquele que tiver com o cabelo enrolado hoje, talvez não seja bonito, talvez seja bonito para a sociedade um homem bombadão, né? Mas Deus escolhe o simples, escolhe aquele que apacenta a ovelha. Deus ele muda a situação, ele muda o cativeiro. Então você tem que olhar para a palavra de Deus hoje, no versículo 16, tornou-se o Senhor. Já que eu estou contigo, ferirá os midianitas, como se fosse um só homem. Porque muitas das vezes Deus está falando que está conosco, mediante todas as circunstâncias, e nós estamos duvidando, porque estamos aflitos, porque queremos resolver da nossa forma, e tudo que nós temos que fazer é perseverar. No meio da nossa dúvida, no meio da nossa dor, no meio da nossa indignação. Por quê? Estamos todos indignados porque não fazemos o que devemos, porque talvez estamos tão agitados, porque talvez Deus já enviou o anjo uma vez, duas, quem sabe até três, mas ele não conseguiu traduzir para você qual que é a vontade que Deus quer que você faça. Existe um propósito em toda circunstância contrária. Existiu um propósito na vida de Gideão, né? Havia uma perca no meio desse caminho. Não interessa qual é o tamanho da perca, não interessa qual é o tamanho da humilhação, não interessa. O que você tem que fazer, aleluia, é perseverar, é levantar a tua cabeça, é lutar, é dizer, é crer. Talvez você tenha que ficar um pouquinho no teu canto e começar a orar ao Senhor e pedir para que Ele dê uma direção, para que você comece, para que você recomece, para que você lute, para que você tenha mais força de ir adiante. Para de deixar que os medianitas do seu dia de hoje ganhem campo, entristeça o teu coração, faça você parar. Você tem que levantar, aleluia, você pode dar glória. Você tem que levantar a tua cabeça e dizer ao Senhor, aleluia, sobre todas as coisas, sobre a coisa que você precisa fazer é a perseverança. Versículo de 18, rogo-lhes que daqui não te apartes até que eu volte e traga minha oferta, eu me disponha perante ti, respondeu, esperarei até que volte. O anjo do Senhor falou com ele, pediu um sacrifício. Talvez agora você não está entendendo que você precisa fazer um sacrifício para Deus. Talvez você está procurando alternativa no lugar errado, na direção errada. Quem disse para você que não chegaria um dia que fosse apertar, que fosse doer, que a humilhação fosse chegar, chegaria. Mas você precisa entender que não é sobre você, não é sobre o seu problema, é sobre a direção que Deus está te dando. Muitos são cabeçudos, né? Muitos são cabeçudas, procuram o profeta, a mulher de Deus, para que ore. E quando Deus, aleluia, em nome de Jesus, dá a direção,
que faz? Aleluia. Ai, eu não vou fazer não porque eu não sinto. Ai, louva a Deus. Ai, abre os seus olhos espirituais, né? Aleluia, em nome de Jesus. Se Deus está te enviando, fica tranquilo, vai dar tudo certo, persevere. Talvez o medianita que você perdeu hoje é porque Deus vai te dar Israel por inteiro. É porque Deus ele quer te usar nessa mesma área para que você possa fazer mais ao próximo. Não tire daquele que Deus deu as tuas mãos para você cuidar, porque se você tirar, Deus vai retirar a mão. E se Deus retirar a mão, você vai passar por luta, você vai passar pela seca. Não retire aquilo que o voto que você fez ao Senhor, você deve pagar, porque é pro Senhor, amém? Você pode dar glória a Deus nessa noite. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que então Gideão prepara um sacrifício. Naquela época era cabrito, era carneiro, né? Bolo, asmo, tá lá no versículo 19, né? A carne pôs no acesso um caldo na panela e trouxe para debaixo do carvalho e nos apresentou. Porém o anjo lhe disse: toma aqui a carne, os bolos, os asmos, põe sobre a penha, derrama sobre eles um caldo. E assim o fez. Estendendo o anjo do Senhor, ponha um cajado que trazia na mão, tocou na carne que trazia, né? Na carne dos bolos, dos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne dos bolos, e o anjo do Senhor desapareceu na tua presença. Eu quero dizer algo para vocês, em nome de Jesus. Se você não parar, se você não buscar a direção de Deus, você não vai ver o anjo, você não vai receber a direção que veio do céu, porque a direção que ela veio do céu, ela deve ser feita, o milagre ela deve ser pautado, algo sobrenatural, aleluia, acontece. Então precisou que Gideão, aleluia, fizesse ali um sacrifício para Deus. E às vezes hoje nós nem precisamos fazer esse sacrifício todo, nós temos somente que adorar, somente que ir à casa do Senhor Jesus, mas nós não fazemos, porque talvez estamos tão cansados, tão preocupados em dar conta das coisas desse mundo, tão cansados assim, queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito, e esquecemos da nossa prioridade, do sacrifício, da adoração. E a palavra de Deus, ela é clara, aleluia, em nome de Jesus. Talvez hoje você esteja indignado, talvez hoje você esteja perguntando por que você tomou uma atitude que não foi legal, que te criou certa dor, certos problemas, mas eu quero te dizer para você que Deus é misericórdia, dá tempo, dobra o teu joelho agora, fale com o Espírito Santo, derrama-se na presença dele, porque Deus ele tem muito mais para fazer na tua vida e na tua história. No começo dessa palavra, Gideão estava ali indignado, triste, perguntando, indagando e perguntando por que Deus permitiu, né, a perda para o povo de Medianitas, mas é porque Deus tinha um propósito maior. Ele seria usado por uma grande batalha, aleluia. E Deus deixa claro, porém o Senhor lhe disse: da paz seja convosco, não temas, não morrerás. Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe clamou: o Senhor a paz até ao dia de hoje, e até o altar em Ofra, que pertence aos Abirezitas. Então Deus cumpriu. Mas por que hoje nós não fazemos sacrifício nenhum para Deus e queremos vencer? Nós não temos o cuidado de acordar, orar, falar com Deus e queremos vencer, porque as coisas desse mundo já ocupou a nossa mente, já ocupou o nosso tempo, já ocupou completamente um pouco da nossa história, e nós esquecemos do principal. E Deus tinha um grande propósito. Depois na sua casa você pode ler: Gideão destrói o altar de Baal. Às vezes nós passamos por cada coisa, às vezes eu olho para trás e eu falo: meu Deus, né? A gente continua passando, glória a Deus por isso, mas Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem uma solução, Ele sempre tem algo, né? E eu olho para trás e eu falo: meu Deus, né? E hoje Deus tem dado a resposta para mim, Ele tem falado comigo.
E eu tenho pedido a Ele uma direção sobre isso, sobre aquilo outro, e eu disse, Senhor, como fazer? E a palavra de Deus diz, Gideão com 300 homens vence os medianitas. Medianitas eram um exército muito mais forte, no capítulo 7. E às vezes nós estamos assim, estamos querendo mais dinheiro, mais força, estamos querendo mais coisas, né, para conseguir vencer, e Deus vai usar aquilo que nós temos. Deus vai usar aquele povo que foi fiel, aquele que está preparado para a batalha, aqueles que foi escolhido por Deus para estar, aleluia, do nosso lado, para construir uma nova história. E muitas das vezes nós não entendemos. Outra situação é que talvez nós escolhemos errado, que é super normal isso, e às vezes não sabemos mais, achamos que a derrota foi decretada por nós mesmos e Deus está lá com uma solução nas suas mãos e você não consegue enxergar porque não ouve a voz de Deus, porque não ouve o anjo, porque você não pode estar certo em tudo. Você precisa ouvir o outro, você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa saber, você precisa ouvir a orientação das pessoas que te amam, que estão ao redor de você, as pessoas que dão conselhos bons para você. Então, assim, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, aleluia, possa trazer a clareza que sobre essa batalha que você acha que você perdeu, Deus pode reconstruir ela, mesmo no meio da sua indignação, mesmo no meio da sua dor, mesmo no meio de alguma coisa que você não entende, mesmo no meio da sua tristeza, da sua depressão, porque você já acha que você não é tão útil assim. Ai, meu Deus, se fosse de outra maneira eu poderia fazer X, Y, Z, mas não, em nome de Jesus. Deus trabalha para quem neles espera. Louvado seja Deus, porque quando eu olho, quando eu penso, quando eu começo a olhar para a circunstância, eu vejo quantas gente medíocre Deus tirou do meu caminho, quanta gente falsa, pessoas que diziam ser homens e mulheres de Deus, pessoas que diziam, e eu gostava tanto daquela pessoa, mas o Senhor retirou, porque Deus ouve conversa que a gente não ouve. E aí eu louvo a Deus, porque coisas sobrenaturais acontecem comigo, muito sobrenaturais. E aí passa um tempo, Deus vai lá e me mostra, olha lá, ó, olha lá, olha lá. São pessoas falsas, pessoas que Deus vai tirando. E a gente precisamos estar preparado, aleluia, em nome de Jesus, para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e tem para a nossa história, em nome de Jesus, amém? Que nós possamos adorar a Deus nessa noite, que nós possamos entender que a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, mas a nossa parte nós precisamos fazer. A nossa parte nós precisamos fazer, a nossa parte nós precisamos adorar, precisamos dizer para Deus, olha Senhor, eu sou tão imperfeita, eu queria tanto que minha vida fosse diferente, mas Senhor, eu quero abrir meu coração para Ti agora. Eu quero entregar para o Senhor agora o melhor que o Senhor pode fazer por mim agora. Eu quero uma direção, Senhor. Porque, Senhor, o inimigo ele quer me consumir. Ele quer fazer eu desistir. Mas eu quero, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero continuar lutando. Eu quero continuar buscando, Senhor, sabedoria em Ti para que eu tome as decisões corretas. Senhor, alegra minha alma. Senhor, me dá a sabedoria, repreende agora, Pai, toda seta, todo mal, todo levante. Coloca nas minhas mãos, Pai, na mão do Teu povo, a solução, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós precisamos. Senhor, Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus que abre porta onde não tem porta. Senhor, faz além, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que é para a honra e glória do Teu nome. Ah, Senhor, ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus. Olha, que o Espírito Santo possa te alimentar nessa noite, nesse dia, de um jeito sobrenatural. E que você entenda que você tem o direito de estar triste, indignado, quem sabe está até depressivo. Quem sabe você é uma pessoa que está perdendo a vontade de viver, porque você não encontra solução.
Mas Deus está dizendo para você: viva, aleluia, labradai, suia, nabrahas, adore, entrega para mim, para de carregar esse fardo sozinho, para de olhar para trás e ver o que você perdeu e olha para frente naquilo que eu vou te dar, labradai, suia, nabrahas, naquilo que ainda você vai fazer como um propósito para o meu reino, porque é sobre o reino, não é sobre nós. A gente passa por situações que nós precisamos vigiar muito, precisamos fechar muita boca, precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus, aleluia, em nome de Jesus, trabalha para que neles esperem. Não deixa ninguém arrancar a tua esperança. Não deixa ninguém roubar de dentro do teu coração, aleluia, labresuia, nabracá, caraberala, suia, nabada, suia, nabracás. Oh Senhor, nós somos tão dependentes de Ti, Senhor. Estamos clamando a Ti, Pai, nessa noite, porque verdadeiramente, Senhor, sonhamos e cremos que vamos realizar independente das dificuldades. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite a nos fortalecer, a ter uma fé sólida, a ter uma esperança pautada na Tua palavra. E a laberia suia na verdade e a labia sai. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Quando Deus sempre vai dar uma benção, blá lá aqui, a labia suia na verdade. Quando Deus, aleluia, vai dar uma bênção para você, Ele sempre vai dar um propósito. Ele vai abrir uma porta para você e Ele sempre vai dar uma missão, Ele sempre vai dar uma direção. E você tem que seguir ela até o final. Labadeia suia, nabrahas. Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é fiel, Deus, Ele não falha. Levanta a tua cabeça, porque está chegando a hora. Abre, aliás, suia, nabradas. Oh Espírito Santo, ainda que nós não merecemos, aleluia, você pode dar glória. Alabia, suia, nabradas, suia, nabradas, ai, Senhor, Tu és Deus. Nada é impossível, alabadaia, suia, nabracás para Ti. Ah, Senhor, derrama. Ah, Senhor, faz na vida desse Teu povo, Senhor, alabaria, suia, nabracás. Oh, Santo Deus. No meio desse período, que talvez seja um período que você considere um período mais difícil, mas eu quero te dizer para você que virão outros períodos mais difíceis. Você vai vencer esse e virão outros. Então que você venha se fortalecer, que você venha a entender sobre a palavra de Deus, sobre alabassuia nabracás, sobre aquilo que Deus tem, aleluia, para a sua vida, para a tua história, em nome de Jesus. Que Deus derrame a graça dele. Que a graça dele seja diferenciada para ti nessa noite. E que você jamais perca a esperança do dia melhor, porque ele vai chegar. Ele vai chegar para mim, para você, em nome de Jesus. E Deus, ele vai fazer e muitos ficarão impactados. Muitos dirão quem fez e muitos saberão já. Foi Deus que fez, porque ali vai um homem que crê, vai uma mulher que crê, vai uma mulher de Deus, um homem de Deus. Peça ao Senhor. Não existe impossível para Deus. Aleluia, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua história, em nome de Jesus. E que Deus, aleluia, em nome de Jesus, possa fazer além daquilo que nós estamos pedindo e pensando. Aleluia, em nome de Jesus, na sua vida e na sua história. Se entrega. Muitas das vezes as coisas demoram a acontecer pra gente, porque a gente demora. A gente demora em entregar, a gente demora para entender que nós temos um Pai. Aleluia, em nome de Jesus. A menina falou algo para mim hoje, eu falei, não, eu posso ser órfão na terra, mas eu tenho um Pai lá no céu que olha por mim. Eu tenho um Pai que vai me capacitar para mim sobreviver, sobressair toda a circunstância ao contrário, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe sua vida, sua história.
Que algo diferente e sobrenatural você venha viver nessa semana. Quem sabe você esteja como eu, esperando em Deus algo que precisa ser resolvido, mas que você venha continuar orando de manhã, de tarde, de noite, até que Deus possa responder. Quem sabe em breve, de ver eu fazer uma live, vai ser uma live do testemunho, vai ser uma live onde eu vou dizer, olha, o Senhor fez, o tempo da humilhação acabou, porque Deus ele está no controle de todas as coisas, amém? Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não segue eu em todas as redes sociais, Esperança de Crescer SP, segue lá e nos ajuda a gerar esperança para quem realmente precisa, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida, a sua história, que algo diferente aconteça na sua vida, que você possa viver sinais de Deus, milagres de Deus essa semana, e que você vai dizer, oh meu Pai, eu degustei daquela palavra e ela me deu para minha verdadeira esperança. Que eu profetizo sobre a sua vida um discernimento do Espírito como na vida do Gideão, e que algo diferente aconteça na sua vida e na sua história, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você, sua semana, e lembrando que quarta-feira eu não farei live dessa semana, amém? Semana que vem eu vou estar na igreja na segunda e na quarta eu farei. Então, para você decorar será invertido. Essa semana segunda, quarta não. Semana que vem, segunda não e quarta sim, porque eu estarei na igreja segunda-feira em nome de Jesus, trabalhando para Jesus. Amém? Eu creio que já deu tudo certo, porque segunda-feira é dia 23, é isso mesmo. Eu estarei na igreja na segunda-feira em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, sua história, uma semana espetacular. Não se importe com aquilo que está doendo, porque vai passar. Deus não falha, Ele vai entregar aquilo que é nosso, amém? E vamos orar para agradecer e dar bênção apostólica. Senhor, primeiro quero agradecer, Senhor, obrigado pela vida do Rogério, pela vida da Fernanda, pela vida do Elias, pela vida da Simone, que deve estar lá do lado assistindo. Senhor, em nome de Jesus, da Tios e todos aqueles que entraram e saíram, Senhor, abençoa cada um deles. Pai, eu sou grata, né? Muito grata, muito, Senhor. Obrigado por tudo, né? Até mesmo pelas lutas, pelas dificuldades, né? Amém? Senhor, prepara aquele que possa semear, Senhor, porque nós estamos precisando, Pai, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Que a paz, o amor de Deus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus, amém? Beijo no coração de vocês, até a semana que vem, em nome de Jesus, tá? Até a semana que vem, na quarta-feira, tá bom? Fica de olho nas minhas redes sociais, eu vou começar a fazer uma agendinha semanal, para que vocês entendam aí qual é o dia que eu vou estar ao vivo ou não, tá bom? Ó, beijo no teu coração e até a semana que vem, se Jesus não voltar, amém?